Olá, pessoal. Meu nome é Isabela. Hoje eu vou falar para vocês sobre o potencial de ação. Te convido para ver a aula de potencial de membrana, caso não tenha visto ainda, porque aquela aula vai dar mais bases biofísicas para entender agora o potencial de ação, que é uma aula bem curta. Se vocês entenderam o potencial de membrana, isso vai ficar bem mais fácil. Os conceitos biofísicos do potencial de ação são bem mais simples, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu mostro para vocês a membrana plasmática, representada por essa linha vermelha, o meio intracelular e o extracelular, só para ilustrar. E lembrando que a gente tem uma maior concentração de sódio no meio extracelular quando comparado ao meio intracelular. Já a concentração de potássio é maior no meio intracelular quando comparado ao meio extracelular. Além disso, nós temos bastante proteínas com cargas negativas no interior da membrana e ânions inorgânicos, o que faz com que, se a gente coloque um voltímetro aqui na membrana, a gente perceba que a gente tem maior concentração de cargas negativas no interior da célula e maior concentração de cargas positivas no exterior da membrana. Então, agora a gente vai entender quem é a grande estrela, né, dessa situação toda, quem é que faz essa situação toda ocorrer na membrana. E aqui está ela, né, a bomba sódio-potássio, que se utiliza da hidrólise do ATP para colocar 3 íons sódio para fora da célula e trazer para dentro da célula 2 íons potássio. E ela faz isso usando energia, gastando energia da hidrólise de ATP, porque ela está jogando o íon sódio para um lugar onde ele já está mais concentrado e trazendo íons potássio para um lugar onde ele já está mais concentrado. Portanto, ela trabalha contra um gradiente de concentração e, para isso, gasta-se energia. Lembrando que, se ela utiliza da hidrólise de ATP para fazer isso, esse aqui é um transporte ativo primário, ok? Então, se a gente colocar um voltímetro na membrana e considerar o meio extracelular como sendo 0 milivolt, né, para a gente ter um parâmetro, o meio intracelular sempre vai ser ligeiramente mais negativo. No caso de um neurônio, por exemplo, essa voltagem chega a menos 70 milivolts. E aqui a gente tem uma situação, se vocês repararem, parecida com uma pilha, né? Onde tem um polo positivo e um polo negativo, que no meio extracelular temos, então, um polo positivo e um polo negativo. Dessa forma, a gente consegue fazer uma associação interessante aqui para o potencial de ação, que é o seguinte: a partir do potencial de membrana, quando eu me afasto desse potencial de membrana para uma concentração maior de cargas positivas dentro da célula, eu estou tirando a polarização da membrana, portanto, eu estou despolarizando a membrana. Tá? A partir do momento que entra carga positiva aqui, eu tiro essa situação de polarização e eu estou, então, despolarizando a membrana. A partir do momento que eu volto para essa situação aqui, ó, que eu estou tentando voltar para essa situação, eu estou, de fato, repolarizando a membrana até chegar no potencial de repouso. E a partir do momento que eu me afasto do potencial de membrana, o potencial de repouso da célula, trazendo ela para valores ainda mais negativos, eu estou hiperpolarizando essa membrana. Então, aqui, só para ilustrar mais uma vez, o potencial de repouso de uma célula ligeiramente mais negativa do que eu mostrei agora. E quando a voltagem da membrana se afasta da voltagem de repouso, ela se torna mais positiva, que é o que a gente está vendo aqui. Eu estou, então, despolarizando a membrana. Quando eu retorno para valores de repouso, então ela está sendo repolarizada. E quando a membrana se torna ainda mais negativa, comparada com valores de repouso, eu estou hiperpolarizando a membrana. Então, isso aqui é uma curva, né, de potencial de ação de uma célula nervosa, por exemplo, né, de um neurônio, onde me afastando, trazendo essa membrana para valores mais positivos, e aqui, olha só, já tenho uma dica de quem faz isso, né, entrada de sódio, trazendo com ele cargas positivas para dentro da célula, despolariza a membrana. Quando o sódio começa a sair, e o potássio, principalmente, começa a sair da célula pelos canais de potássio, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa membrana está sendo repolarizada porque o potássio sai da célula, levando com ele cargas positivas. E se sai muito potássio, levando com ele bastante carga positiva, então essa membrana se afasta ainda mais do potencial de repouso e ela está sendo hiperpolarizada.
Isso, então, é um potencial de ação. E eu vou mostrar para vocês as bases biofísicas, esse fluxo de sódio e de potássio responsáveis por fazer esse potencial de ação. Então, lembrando que é uma força movente para soluto, ou, na verdade, duas forças importantes que movem os solutos pela membrana são o gradiente de concentração, então um gradiente químico, e o gradiente elétrico, no caso dos íons, isso é muito importante. Então, lá tem os canais para sódio na membrana plasmática, e a gente falou, né, na aula de potencial de membrana que a gente precisa entender o fluxo resultante desses íons, porque os íons entram e saem o tempo todo da membrana. Então, se o íon está entrando mais, o fluxo resultante dele é para dentro da célula, ele traz com ele uma corrente elétrica, ele gera uma corrente elétrica pela membrana, uma corrente de entrada. Se o fluxo do íon está sendo mais no sentido do exterior da célula, ele faz então uma corrente elétrica de saída. Então, a gente precisa entender o fluxo resultante, já que o íon se move o tempo todo pela membrana. Para entender o fluxo resultante, já mostrei para vocês, a gente precisa conhecer as concentrações dos íons dentro e fora da membrana. A gente já conhece a concentração de sódio e potássio de todos os outros íons, tá? E pela equação de Nash, eu mostrei para vocês que o potencial de equilíbrio do sódio é de mais 61 milivolts, ou seja, o sódio tende a gerar corrente pela membrana, entrando para a célula, até tentar trazer a membrana para próximo de seu potencial de equilíbrio. Então, ele gera uma corrente de entrada, quando abrem-se canais para sódio, o sódio entra a favor de um gradiente químico, a favor de um gradiente elétrico, trazendo com ele cargas positivas, portanto, despolarizando a membrana e fazendo com que essa membrana fique cada vez mais positiva. Então, 30, 40, 50 milivolts, 60 milivolts, até tentar trazer essa membrana para próximo ou exatamente para o valor do seu potencial de equilíbrio, potencial de reversão. Se a membrana chegar a esse potencial, se a membrana só fosse permeável ao sódio, então seu potencial de repouso seria exatamente igual ao potencial de equilíbrio do sódio. Se a membrana chegar a esse valor aqui em milivolts, o sódio deixa de entrar gerando uma corrente de entrada e passa a sair da célula. Por isso que a gente chama isso de potencial de reversão, porque a tendência de todos os íons é trazer o potencial de membrana para próximo ou exatamente para o valor do seu potencial de equilíbrio ou de reversão, ok? Então, se abrirem-se canais de sódio ou para sódio, o sódio tende a entrar a favor de um gradiente de concentração e um gradiente elétrico, já que ele traz carga positiva para um ambiente onde já tem cargas negativas. E ele entra até que essa membrana chegue a mais 61 milivolts. Isso nunca acontece porque ao mesmo tempo que o sódio está entrando, eu tenho saída de potássio. Então, se observarmos na curva de potencial de ação, a membrana não chega até próximo do potencial de reversão do sódio. Então, para entender melhor essa força movente para o potássio, e a gente sabe que o potássio tem maior contribuição para esse potencial de membrana aqui, já que nós conhecemos a concentração de potássio no meio intra e extracelular, através da equação de Nash, a gente já aprendeu isso na aula de potencial de membrana, e a gente sabe que o potencial de reversão do potássio é de menos 94 milivolts. O que isso significa? Se abrem-se canais para potássio, e na verdade a maioria das células já tem canais de vazamento que ficam abertos o tempo todo, o potássio sai da célula e entra na célula, mas ele sai mais do que entra, ok? Levando com ele cargas positivas, então o fluxo resultante de potássio é para fora da célula, ele sempre gera uma corrente de saída. Então sai potássio levando com ele cargas positivas, deixando o interior da membrana cada vez mais negativo, ok? Portanto, repolarizando essa célula. E aí, a tendência com a saída de potássio é que essa célula fique cada vez mais negativa, porque todo íon tende a trazer a membrana para próximo de seu potencial de equilíbrio ou de reversão. E aí, quando a membrana chegasse a menos 94 milivolts, que é o potencial de equilíbrio do potássio,
O potássio, então, deixa de gerar corrente quando ele passa pelos canais iônicos aqui. Se a célula, mais uma vez, fosse somente permeável ao potássio, seu potencial de membrana seria exatamente igual ao potencial de equilíbrio do potássio, ok? Então, lembrando que os canais iônicos, eles podem ser encontrados em 3 estados, e pode estar em repouso ou fechado, e dessa maneira ele pode se abrir se o estímulo for grande. Ele pode ser um canal ativo ou aberto, que daí ocorre a passagem de íon de um lado para o outro pela membrana, ou ele pode estar inativo, e nesse caso, mesmo que ele esteja absolutamente inativo ou que venha um estímulo muito grande, ele não é aberto. Então, isso é importante para a gente entender aqui o potencial de ação. Então, vamos supor que aqui haja um estímulo suficientemente importante para gerar um potencial de ação, para deflagrar um potencial de ação. Se esse estímulo for grande o suficiente para abrirem-se canais de sódio, então o sódio entra na célula, despolarizando a membrana. Então, quando o sódio entra, ele tenta trazer o potencial de membrana para próximo do seu potencial de equilíbrio, como eu falei. Então, a membrana é despolarizada, ok? Mas a partir do momento que ele começa a entrar, os canais para sódio começam a ficar inativos, ok? Porque nas voltagens maiores, os canais começam a se fechar e se inativar. E aqui não gera-se um novo potencial de ação. A partir do momento que a membrana começa a ficar mais positiva, abrem-se canais para potássio e aumentam-se, então, as condutâncias desses canais. Aumenta a condutância para potássio, o potássio sai da célula levando com ele cargas positivas, então repolariza essa membrana, ok? Então aqui só mais uma vez para mostrar que durante a despolarização eu tenho uma condutância ao sódio muito maior, porque se abrem canais para sódio e o sódio tende a entrar na célula a favor de um gradiente elétrico e químico. E aí, na fase de despolarização, aumenta-se então a condutância dos canais para potássio, que nessa voltagem já começam a se abrir, e aí sai muito potássio, porque as células têm uma concentração maior de canais para potássio, e aí saindo bastante potássio, a célula tende a retornar aos valores de repouso, né? Porque o potássio tenta trazer a célula para próximo do seu potencial de equilíbrio, ok? E nesses estados, né, a partir do momento que os canais para sódio começam a ficar inativados, eu tenho aqui uma fase do potencial de ação onde não ocorre, de fato, nenhum outro potencial de ação. Então, eles não se somam de jeito nenhum. A partir do momento que o canal está inativado, pode vir um estímulo muito maior aqui que não consegue abrir esses canais, ok? E a partir do momento que esses canais estão fechados, um estímulo muito grande é capaz de deflagrar um novo potencial de ação. E isso que a gente chama de período refratário absoluto, quando o canal está completamente inativo, e período refratário relativo, quando os canais estão ou abertos ou fechados. E nesse caso, um estímulo muito grande é capaz de abrir o canal, ok? Mas o potencial de ação sempre vai ter o mesmo formato, porque isso depende da concentração de canais e da condutância dos canais naquela célula. Um potencial de ação nunca vai ser muito maior ou muito menor, ok? É tudo ou nada. Ou se abrem canais suficientes para deflagrar um potencial de ação, ou se não abrir, não se chega a um limiar de excitação e o potencial de ação não é deflagrado, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Por favor, podem colocar nos comentários as dúvidas ou mandar para a gente por e-mail através do ciafisiol@gmail.com. Eu agradeço a atenção de vocês. Tenham uma boa noite.